Boa noite, gente. Graça e paz. Alegria estar com vocês. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Jamil e à equipe pelo convite. Em 2011, eu tive a alegria de estar com vocês no Nacional, aqui em São Paulo. E foi um tempo tão jóia. Gostei muito de estar com os irmãos. De lá para cá, Deus já fez coisas tão boas na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa. Eu sou de Recife, pernambucano, cabra macho, torcedor do esporte lá em Recife. Aqui eu sou São Paulino. Pois é, já fui hoje comprar agasalho para os meus filhos, viu? Pois é. Temos 2 filhos, Daniel e Eduardo. O Dandan tem 8 anos, o Dudu está com 5. Minha esposa, Aline, estamos casados há 12 anos. Casei com 20 anos, meus pais tiveram que assinar, dando autorização para eu casar. E se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes, irmãos. Muito bom, sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Agradeço muito ao Senhor pela vida do pastor Ataíde e do Jonathan, que foram instrumentos de Deus para falar o nosso coração. E desde que eu recebi o convite do Jamil, eu tenho orado por nós para que o Senhor fale ao nosso coração. O diácono Daniel orou pedindo que o Senhor falasse conosco. Irmãos, essa tem sido a minha oração. Porque se Jesus não falar através da sua palavra, tudo que eu falar aqui vai ser inútil. E o meu desejo de coração é que Deus não permita que o tempo que eu estou deixando de estar com os meus filhos, de viajar e passear com a minha família nesse feriado, tenha sido em vão. Desejo de coração que a palavra dele é que fale com você. Não eu, mas ele mesmo. Ele conhece cada um de vocês. Quero agradecer, me sinto muito honrado pelas irmãs da cozinha, dos irmãos. Disseram, deixaram o trabalho lá, não sei como vocês vão comer. Mas ele falou, pastor, a gente vai lá ouvir sua palavra. Obrigado, que Deus abençoe vocês também. Gostei muito do tema, sobre os 5 pontos, um tema bem complexo, difícil, bem polêmico. A gente chega no seminário e em todas as aulas, o professor chega e a primeira pergunta que faz é, você é calvinista ou arminiano? E é assim. E assuntos como esse geram muitas paixões no nosso coração. A gente fica irado mesmo quando pessoas pensam diferente da gente em alguns assuntos assim. Eu me lembro que a gente tinha um colega no seminário que falava, o Deus que eu creio não elege alguns para ir para o céu e outros não. Mas você já estudou sobre isso? Você já leu alguma coisa sobre isso? Nem li, nem vou ler. Como assim? A gente precisa estar aberto para aquilo que a Bíblia fala a respeito desses assuntos. A doutrina, que não é uma doutrina calvinista, mesmo que Calvino tenha defendido esses 5 pontos, são doutrinas que estão claramente apresentadas na Bíblia. Alguns pulam uns, acrescentam outros, mas elas estão aqui. E a gente tem que lidar com o que a palavra de Deus fala sobre esses assuntos. A gente já conversou um pouco, vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Sobre os 5 pontos, o pastor Jonathan falou ontem sobre esse acróstico, Tulipe, que fala sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O nosso livro, que você tem nas mãos aí, diz que a depravação total do homem fala da nossa corrupção pecaminosa, que é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos a nossa rebelião e a nossa cegueira. E essa capacidade de salvar-nos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Ele falou sobre o fato de estar morto. Além disso, nós também temos, vamos lá, a eleição incondicional. Que é o quê? A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre dada por meio do seu Filho Jesus antes do mundo existir.
Por meio desse ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Isso tudo a gente tem vários textos que apoiam essas posições. Nós temos também o que nós conversamos hoje pela manhã, que é a expiação limitada, e a gente tem medo de falar sobre esse assunto, porque o livro diz, né, e a doutrina afirma, que a expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele. Não é limitada em seu valor e suficiência para salvar todos aqueles que creem. Mas Jesus morreu, e morreu pelas suas ovelhas e pela sua igreja. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor morreu pela sua igreja. Não é que ela não é suficiente para salvar o mundo todo, mas Ele vai salvar aqueles que creem, e Ele morreu por essas pessoas. Tá? Quarto lugar, a gente falou, né, sobre essa graça irresistível. E essa graça irresistível, isto significa que a resistência que todos nós, seres humanos, exercíamos cada dia contra Deus, ela é vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus em favor de rebeldes indignos, os quais Ele escolhe salvar espontaneamente. Partiu do Senhor. Talvez o melhor texto que resume essa doutrina está em Efésios, a princesa das epístolas de Paulo. E isso aqui fala muito ao meu coração, irmãos, porque era desse jeito que eu me encontrava. Falar desses 5 pontos, falar dessa doutrina, é falar do que aconteceu e acontece na minha própria vida. A graça de Deus alcançou a minha vida quando era completamente perdido. E hoje nós vamos falar um pouco, bem rapidamente, sobre a perseverança dos santos. Cremos que todos os que são justificados vencerão a luta da fé. Eles perseverarão na fé e não se renderão ao inimigo das suas almas. E o fato de Deus preservar a nossa fé e perseverarmos até o fim, está implícito também o fato de que Ele nos ajudará na nossa caminhada até o final. Até o final. Sobre essa doutrina nós temos vários textos também. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Romanos capítulo 8, ao que predestinou, a este chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou, Ele também já glorificou. Ele coloca no passado algo que vai acontecer no futuro, de tão certo que é. Efésios também vai dizer que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não nos fará assentar, Ele já nos fez assentar. Já nos fez assentar. Então, é essa a ideia que está por trás. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E se Ele começou e vai completar, isso implica que Ele vai preservar a sua obra. Ele vai preservar. Paulo, quando ora aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele vai fazer, porque foi Ele que chamou. Ele vai terminar, porque foi Ele que começou. E se Ele vai terminar, irmãos, Ele vai preservar. E Ele preserva, nos dando a capacidade de perseverar até o fim. A fé verdadeira e genuína, ela persevera até o fim. Não quer dizer que nós não pecamos, não quer dizer que a gente é perfeito, mas quer dizer que até o final, Deus nos vai dar graça para perseverar e caminhar na direção dEle até o final. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e diante.
Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Por quê? Porque a provação da fé de vocês, quando a fé de vocês é colocada em teste, em prova, ela deve gerar em vocês perseverança. E essa perseverança, ela vai ter uma ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. A fé verdadeira, quando provada, ela se revela perseverante. Então, a perseverança dos santos é uma doutrina fundamental nas Escrituras. Quem é de Deus vai perseverar até o fim. Se ele cai no caminho, não se levanta, não volta para os caminhos do Senhor, é porque esse tal não era dos nossos. João vai dizer que todo aquele que vive pecando é porque nunca ouviu e nem conheceu. Então ninguém pode perder salvação se nunca teve salvação. Ninguém pode perder Jesus se nunca teve Jesus. Agora, aquele que tem Jesus, esse persevera até o fim. Porque a sua fé, ela não foi dada por acaso. Ela não surgiu do coração do homem ou pela vontade do homem. Ela vem de Deus. Quando eu olho para essa doutrina, eu vejo que isso aqui não é teoria. Isso aqui é vida, irmãos. Isso aqui é vida. Quando eu olho para a minha vida, para o meu coração, eu ainda encontro dentro de mim, mesmo depois de ser regenerado, uma inclinação para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal, para aquilo que é pecado, para aquilo que desagrada ao Senhor. Eu preciso constantemente da graça de Deus. Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a situação de desespero que todos nós nos encontrávamos e que muitas pessoas hoje ainda se encontram. Pessoas mortas espiritualmente, que andam de acordo com o curso do mundo, influenciadas por um espírito maligno que atua na vida delas. São incapazes de não fazer a vontade da carne e dos pensamentos e não estão, como alguns dizem, debaixo dos olhares amorosos de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Uma doutrina que tem sido esquecida nas nossas igrejas. Nós fomos salvos, irmãos, não do tridente do diabo que manda no inferno. Quem manda no inferno é Deus. Ele é o Senhor do inferno. Quem manda no inferno é Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós estávamos completamente perdidos no nosso pecado. No nosso pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela graça irresistível de Deus, fomos salvos. Pela graça, nós fomos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, irmãos, somos salvos, mediante a fé. Isto, teuto, no grego, neutro, não vem de vocês, nem graça e nem fé vem de vocês. É um dom de Deus. Não vem de obra nenhuma, para que ninguém se glorie. Pois nós somos, nós que cremos, poesia dele. Somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nela.
Aqui a gente tem depravação total. Aqui a gente tem segurança eterna. Aqui a gente tem graça maravilhosa e irresistível. Meus irmãos, isso é minha vida. Muitos de vocês estavam aqui no Nacional em 2011 e conhecem um pouco do meu testemunho, da minha história. Eu nasci numa família extremamente rica em Recife. Meu pai era dono de prostíbulo. Com 9 anos de idade, eu ia para prostíbulo. Meus amigos eram as pessoas mais ricas de Recife. O que eu queria, eu tinha. Todo final de semana era festa, boate, prostíbulo, lancha, bebida, o que eu queria. Todo final de semana. Eu não tinha um coração aberto para Deus. Não tinha. Eu tinha ódio de crente. Ódio de crente. Quando minha irmã se converteu, eu fiquei sem falar com ela na escola. Fiquei sem falar com ela. Tinha raiva da minha irmã. Raiva mesmo. Ódio. Batia nela. Chegou um ponto de eu dizer para Michele, disse, Michele, desiste de mim. Eu e Jesus, eu e o diabo somos a mesma pessoa. Não queria saber de Deus. Um dia saí da boate e fui para um motel com a menina, fui para a praia, depois cheguei em casa 12:30, meio morto e cansado. Queria dormir. A mesa estava cheia de pessoas, minhas irmãs, minha mãe, uma amiga dela, e falaram, vamos para o retiro, vamos para o acampamento, Palavra da Vida, lá em Recife. Eu disse, eu já falei que eu não gosto de crente, não quero saber de crente, desse negócio de igreja, odeio isso, tá certo? Eu vou dormir, que eu estou cansado. Vamos lá, Dudu, vamos lá. Eu disse, olha, eu não quero ir. Aí uma amiga leseira da minha mãe, que estava lá na nossa casa, disse, rapaz, tu não gosta de esporte? Não gosta de fazer atividade física e tal? Vai fazer o que essa semana? Vai lá para o acampamento. Você não joga vôlei? Vai lá jogar vôlei. Vai nadar, tem rapel, tem trilha, tem tudo. Vai por causa do esporte. Quando for a pregação, tu baixa a cabeça, nem ouve, faz nada não. Agora vai para lá por causa do lazer. Rapaz, eu caí nessa armadilha. Fui para o acampamento. Cheguei lá, para piorar, me colocaram num quarto cheio de surfista com parafina na cabeça. Gente, dia 17 de julho do ano 2000, às 10:30 da noite, no acampamento bíblico Palavra da Vida, com a pregação do pastor Alberto, Jesus acalma a tempestade. Aquele homem começou a pregar, eu de cabeça baixa, não querendo ouvir palavra. E aquele homem começou a pregar, e de repente, alguma coisa começou a acontecer no meu coração. Meu coração começou a queimar, e o ar começou a faltar. E aí o pastor disse, se o seu coração está queimando, Deus está chamando você para a salvação. Eu disse, como é que esse cara sabe o que está acontecendo aqui comigo? Se o ar está faltando, não resista, Deus está chamando você. E eu disse, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, não é possível. E ele disse, vem aqui na frente, eu quero orar por sua vida. E eu queria levantar e não conseguia levantar. Se você está querendo vir aqui, você não encontra forças para levantar do seu lugar, saiba que o diabo está querendo prender você aí, mas Deus é maior do que ele. De repente, irmãos, eu levantei. Eu estava lá na frente, eu não queria. Esse negócio de, você tem um coração duro, abra o seu coração para Jesus. Não estava aberto, não. Estava fechado, não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. E, de repente, alguma coisa sobrenatural aconteceu na minha vida naquele dia. Eu fui lá na frente, e do dia 17 de julho do ano 2000 até agora, a minha vida mudou completamente. Completamente. 2000 2001 estava fazendo seminário, 2002 casei com a Aline, 2002 casei com a Aline, em 2005 saí do seminário, irmãos, com 22 anos. Fui para a igreja de Queiroz, com 25 anos assumi pastorado de uma igreja com 200 e poucos membros. Saí de lá, estava com 300, com 28 anos assumi a igreja de Brasília. Deus me deu a graça de fazer a pós-graduação, estou fazendo o mestrado, mas isso tudo, o que partiu de mim? Nada. Por isso que eu amo a doutrina da eleição, a doutrina da graça irresistível, a doutrina da preservação ou da perseverança dos santos, porque essas doutrinas tiram o homem do centro e colocam Deus no centro. A glória é toda dele, porque toda obra de salvação
Não existe nada que eu possa fazer para que eu possa ser salvo. Nem o fato de me gloriar diante de um incrédulo e dizer, entregue a sua vida como eu entreguei. Peraí, eu estou puxando glória para mim. Eu tomei uma decisão sábia que você não está tomando. Não fui eu. Foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. Quem trouxe o arrependimento foi Deus, quem colocou a fé no meu coração foi Deus, quem me dá a capacidade para andar de acordo com a vontade dEle, é Ele mesmo, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Agora, se a fé fosse algo de mim mesmo, eu poderia dizer, eu não quero mais ela. Mas se não é minha fé, mas foi dada essa fé e colocada essa fé no meu coração, aquele que me deu a fé, Ele preserva a fé em mim. Preserva a fé em mim. Eu queria pensar hoje, e eu vou andar aqui porque me deram 35 minutos, mas o pastor Ataíde pregou 56. O Jonathan, ontem o pastor Valdenberg me sequestrou aqui e eu não pude ficar até o final, mas já soube que pregou quase até 50 minutos também, se não passou disso. Então, vou tentar caminhar aqui com vocês. O nosso texto de hoje, que nós vamos meditar, Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 23, fala sobre uma oração esperançosa e constante que Paulo fala pelos Efésios, à luz dos privilégios que esses irmãos têm agora em Cristo Jesus. E ele ora para que eles gozem de um conhecimento íntimo, tanto da pessoa como do plano e do poder de Deus na vida deles. Eu creio nisso. Tá? Agora, quando nós falamos de privilégios, que privilégios são esses? Aí nós temos que voltar, porque o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 15, vai dizer, por isso também eu. Espera aí, por isso, então tem algo que me remete ao texto anterior. Tá? Efésios, capítulo... Isso aqui está meio doidão, gente. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós temos a origem da bênção, vem de Deus Pai. Nós temos a constância da bênção, nos tem abençoado, não nos abençoou e nem nos abençoará. Ele tem abençoado, a bênção de Deus sobre o seu povo, ela é constante. Nós temos também a dimensão da bênção. Tem gente procurando a segunda bênção aí. Eu quero dizer que eu já tenho todas as bênçãos espirituais. Ele me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, que é a natureza da bênção. São bênçãos dadas pelo Pai, espirituais, bênçãos do Espírito em meio de Jesus Cristo. Não há bênção espiritual que não seja do Pai, bênção do Espírito por meio de Jesus. Toda bênção é por meio do seu Filho Jesus Cristo. E então Paulo vem trabalhando do versículo 4 até o versículo de número 14, algumas dessas bênçãos que são 5 levantadas por ele aqui. A primeira delas é a bênção da eleição, tá certo? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então veja só, nós temos uma eleição que foi feita antes da fundação do mundo, antes de você fazer bem ou mal, Deus te escolheu. Te escolheu com o propósito de você ser santo e irrepreensível. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas tira do império das trevas e coloca no seu reino, não apenas tira das trevas e coloca na luz, mas Ele muda o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele muda uma mentalidade morta e dá uma mentalidade viva, transformada. Passamos até a mente de Cristo, os desejos de Deus, o prazer de Deus passa a fazer parte de nós. Aquilo que antes nós odiávamos, nós passamos a amar. E agora, aquilo que nós amávamos, nós passamos a aborrecer. Nós desejamos uma vida de santidade, de irrepreensibilidade diante dEle. E esse é o estímulo que nós temos, porque Ele não apenas nos escolheu e nos deu uma missão de viver em santidade, mas Ele diz, olha, você está diante de mim. Eu vejo você. É para viver perante Ele, em amor.
Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Nada fora dele mesmo motivou a fazer isso. Foi por amor. Por amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí para mim. Ele te ama. E por isso te escolheu, meu irmão, para ser dele. Não apenas para viver diante da sua vista, mas para entender que agora a sua vida não é sua, mas pertence a Ele. É para Ele. Ele te escolheu, te separou do mundo e diz, agora você é meu, faz parte do meu povo, faz parte do meu rebanho, é a minha propriedade, foi comprado por um alto preço e deve viver agora para glorificar a Deus através da sua vida e do seu corpo. Então, primeiro benefício espiritual que nós recebemos, irmãos, foi essa eleição. Segundo, a adoção. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Como Ele fez isso? Por meio de Jesus. Só por meio de Jesus é que alguém chega a se tornar um filho de Deus. João 1,12 diz que Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E percebam, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por que Ele fez isso? Por causa da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Não da sua vontade, mas da vontade dEle. E por que Ele fez isso também? Para o louvor da glória da sua graça. Dessa graça maravilhosa e irresistível. É por isso que Deus nos chama. Por causa da sua graça. Terceiro benefício, redenção. Ele, segundo o beneplácito da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tá certo? Então, é no amado que nós temos a redenção em Jesus, o valor dele, que para mim e para você é a graça, para Jesus custou um preço altíssimo, que foi o derramamento do seu sangue. A Bíblia fala que sem o derramamento de sangue não poderia haver o perdão dos nossos pecados. Por isso Jesus vem e prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sangue de Cristo é o que redime, purifica, paga o escrito de dívida que constava contra nós na forma de ordenança e nos era prejudicial. Mas Jesus na cruz vai e remove esse escrito de dívida inteiramente. Ele tira a nossa culpa, redime o nosso pecado, transforma a nossa vida e faz isso porque onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. É por causa da riqueza da graça dele. Esse é o terceiro benefício. Quarto benefício, percebam que eu estou correndo aqui, tá certo, irmãos? É a iluminação. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como também as da terra. Quando Jesus transforma a nossa vida, Ele também abre os nossos olhos para as verdades espirituais que antes estavam ocultas. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que entre os coríntios Ele não esteve com palavra de sabedoria. Ele quis saber apenas de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Mas ele vai dizer, mas nós também expomos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que jamais olho viu, nem ouvido ouviu e nunca penetrou num coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. Está lá. A gente usa esse texto para dizer de céu, né? Esse texto tem nada a ver com céu. Esse texto vem falar da sabedoria de Deus em mistério, que Deus revelou agora ao homem, aquele que crê. Ele iluminou os nossos olhos para compreendermos o plano de Deus, de no final de tudo, fazer com que todas as coisas que acontecem venham a convergir em Jesus. Deus não perdeu o controle da história. Ele está no controle da história, das nações, do mundo, dos líderes. Nada do que acontece está acontecendo por acaso. Tudo o que acontece, irmão, vai convergir em Jesus Cristo lá no fim.
E Ele tem iluminado os nossos olhos, nos dado essa sabedoria. Nós somos o povo mais abençoado do mundo. Do mundo. Mas, além disso também, Ele nos certificou. Nós temos a certificação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nele nós, sobre terra e céu, no qual temos também a redenção. Segundo o beneplácito da sua vontade, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aquele que ouve a palavra e crê na palavra, recebe o dom da fé dado por Deus. Essa pessoa, ela é selada pelo Espírito, e esse Espírito que agora passa a habitar nela, ele é o penhor de Deus, da herança de Deus. Isso é uma garantia de que a propriedade de Deus, que é a sua igreja, somos nós, não será violada. O penhor dá a ideia de um pagamento que foi dado antecipadamente como garantia de que o negócio vai ser fechado. Irmãos, isso é segurança eterna de salvação. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos Deus quebrando o selo ou tirando o seu espírito, voltando atrás no negócio que fez, na herança que adquiriu. De forma nenhuma, é dele. E o Espírito foi dado por Ele, é a garantia de que o negócio vai ser fechado. É a nossa segurança eterna de salvação, a habitação de Deus no Espírito na vida da igreja. Esses são alguns benefícios que nós temos. Agora perceba uma coisa, tudo o que Deus faz, Ele não faz, em última instância, por causa de nós, mas Ele faz por causa dEle mesmo. É um engano nosso achar que Deus existe por causa do homem, ou que Ele faz o que faz por causa do ser humano. Não. Nem Jesus veio e morreu na cruz, em última instância, para nos salvar. O que Jesus veio fazer na sua morte na cruz foi, de fato, salvar um povo, redimir um povo, mas não para que esse povo ficasse se gloriando dos privilégios espirituais que possuem, mas para que agora, capacitados por esse Deus, possa viver para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da sua glória, em louvor da sua glória. Todos nós fomos feitos poemas de Deus, para vivermos para a glória de Deus. E aí é que entra a oração de Paulo pelos Efésios, e a minha oração também por nós. A oração de Paulo pelos Efésios, irmãos, Paulo vai dizer: por isso também eu, depois que ouvi a fé que há entre vós em Cristo Jesus e o amor de vocês por todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou Pai glorioso, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder nos que cremos, segundo a eficácia do seu poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e império, e de todo nome que se possa referir, não apenas no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o que é que a gente vê aqui? Um coração de um pai que está muito feliz por aquilo que está acontecendo na vida da igreja, mas de alguém que quer que os seus filhos possam ir além. Possam ir além.
A doutrina, irmãos, dos 5 pontos aqui que nós estudamos é uma doutrina que visa a glória de Deus. E como nós podemos glorificar o nome de Deus através da nossa vida? Paulo, quando começa a orar, nós temos aqui o motivo da oração dele. Primeiro, ele ouviu a respeito da fé e a respeito do amor que existia na igreja. Isso era um sinal de que a identidade deles era de fato uma identidade de cristãos. A fé que nós temos em Cristo Jesus não é uma fé apenas de palavra, mas ela se vê nos frutos, se vê nas nossas atitudes. O arrependimento, ele tem que ter frutos dignos de arrependimento. Aquele que tem fé deve viver na fé. Aquele que diz que crê em Jesus deve andar assim como Jesus andou. E Jesus andou em amor. E aquele que ama, irmãos, é nascido de Deus. Conhece a Deus porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Paulo olha e ouve aquilo que está acontecendo, recebe notícias daqueles irmãos e vai dizer, eu me alegro com isso. E por causa disso que eu estou ouvindo, da fé de vocês e do amor de vocês, então eu oro por vocês, e nós temos aqui a constância da oração. Ele é constante na gratidão e constante também na petição. E por que ele é constante na gratidão? Ele é constante na gratidão porque ele olha para o passado e vê que tudo o que estava acontecendo na vida da igreja foi uma ação de Deus. Você já viu alguém que não crê na soberania de Deus orando? Já ou não? Eu nunca vi. Eles dizem que não. Eu não creio no Deus assim. Mas quando vão orar, falam, Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque o Senhor tocou em mim. Como assim obrigado? Não foi você que escolheu? Não entendo. Não entendo. Quando a gente agradece, a gente está agradecendo por alguma coisa que o outro fez por mim. Senhor, eu louvo a mim mesmo porque eu decidi caminhar contigo. Eu louvo a mim mesmo porque eu sou bom e vivo em santidade diferente desses outros aqui que não conseguem ter a mesma força que eu tenho. Não, a gente não faz isso. Senhor, obrigado porque pela tua graça o Senhor tem me sustentado. Não é isso? É. Está vendo como de joelho todo mundo é calvinista? É verdade, irmãos. A gente exalta a soberania de Deus na nossa salvação. A gente vai dizer, Senhor, obrigado, porque o teu Espírito me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse por ele, eu nunca teria consciência da minha depravação total, da minha pecaminosidade. O maior doente é aquele que não reconhece a sua fragilidade. E quem demonstra e revela o nosso pecado é o Espírito, não é um homem. Senhor, obrigado por isso. Obrigado. Deus, obrigado. Porque o Senhor, pela tua graça, tem me mantido de pé. Irmãos, é pela graça. Tudo é pela graça. E Paulo ora agradecendo constantemente a Deus pela ação de Deus na vida da igreja. Mas ele não para aí. Como um bom pai espiritual, ele quer mais. E ele é constante na petição. Ele é constante na petição. Sabe por quê? Porque se ele olha para trás e reconhece o agir de Deus lá atrás, ele também olha para frente e vai dizer, olha, é impossível que alguma coisa aconteça na vida de vocês se Deus não agir. Tudo é Deus, irmãos. Pastor, mas e a responsabilidade humana? Existe. Como conciliar? Não sei. Existe. Perseverem, busquem, orem, ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça. Mas no final, depois que a gente fizer tudo o que está nas nossas mãos, sabe o que a gente vai dizer? A gente vai falar igual Paulo. Olha, eu fui para Jerusalém, para aqueles que eram apóstolos antes de mim, pensando que eles iam me acrescentar alguma coisa, mas eles não me acrescentaram coisa nenhuma. Muito pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles. Olha o que Paulo está escrevendo na carta dele para uma igreja. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Não eu. É para deixar bem claro. Mas a graça de Deus em mim. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Em Coríntios ele vai dizer, por que vocês estão se gloriando? Uns se gloriam de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, como se eles fossem alguma coisa, eles não são nada, são apenas servos por meio de quem Deus quis usar. Porque Deus concedeu a cada um. Por que você se gloria se você não tem nada e você recebeu
Tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Paulo ora, e entendendo isso, nós deveríamos passar a orar mais. A gente é muito soberbo no nosso coração. A gente fala que entende a soberania de Deus, mas a gente vive como se nós fôssemos totalmente independentes dele. As igrejas hoje estão cheias de ateus. Cheios de ateus. Ricardo Barbosa, no artigo que escreveu, ele disse que hoje em dia existem os novos ateus. Os novos ateus são aqueles que vão para a igreja, levantam a mão no louvor, dão o dízimo, participam do ministério, mas não encontram relevância para Deus no seu dia a dia. Esse é o novo ateu. Paulo não. Eu entendo que o meu ministério vem de Deus, que tudo o que acontece é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo poder de Deus. E se eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida, na vida da minha igreja, eu preciso começar a orar mais para que Deus comece a agir. Ele é constante na petição. Em terceiro lugar, e já caminhando para o fim, tá certo? A gente tem o propósito da oração de Paulo, que são 3. Ele ora pedindo conhecimento da pessoa de Deus. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Veja só, ele está orando pela igreja que já recebeu todos esses benefícios espirituais. E ele está pedindo para que Deus se revele àqueles que ele já iluminou. Eu oro para que o Senhor conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, da pessoa dele. Conhecer a Deus, irmãos, ajusta a nossa perspectiva de mundo. Quem conhece a Deus e sabe que Ele é justo, vai procurar andar em justiça, em santidade. Quem sabe que Deus é santo, irmãos, vai fugir do pecado. Quem sabe que Deus é misericordioso, sabe que deve viver em santidade, mas sabe também que quando cair, ele pode pedir perdão, se arrepender do seu pecado, porque o nosso Deus tem prazer na misericórdia. Sabe disso. Sabe que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, conhece nossas atitudes, é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Nós não nos desesperamos diante das situações difíceis, porque Ele é soberano sobre tudo, rege o mundo inteiro e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nós sabemos disso. Agora, só podemos chegar ao pleno conhecimento da pessoa de Deus pela revelação do próprio Deus. Do próprio Deus. É Ele que se deixa revelar. É Ele que se mostra. Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer, olha, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de viverdes de modo digno do Evangelho, para que possais frutificar em toda boa obra e crescer também no pleno conhecimento de Deus. A palavra de Deus, junto com a revelação do Espírito de Deus, nos traz ao pleno conhecimento da pessoa de Deus. Por isso, Paulo ora, pedindo conhecimento da pessoa de Deus. Além disso, ele ora também pedindo conhecimento do plano de Deus. Ele vai pedir para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para podermos compreender qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza do seu chamamento, ou conhecer o que ele espera, né, do nosso chamamento, liga ao passado. Aquilo que Deus realizou comigo e com você lá no início, quando nos chamou para a salvação. Ele nos chamou esperando de nós algumas coisas. E Ele também nos abençoou e preparou uma herança para nós nos céus. Em Cristo nós não apenas nos tornamos uma herança para Deus, mas temos uma herança de Deus também para nós. Quando temos essa perspectiva, servimos a Deus com os olhos mais voltados no céu, mas também com o pé muito firme na terra, entendendo que Deus me quer aqui agora e que eu devo influenciar esse mundo de forma positiva, vivendo para o louvor da sua glória. E o que é que Deus espera de nós? Algumas coisas rápidas que nós olhamos no capítulo 1. Espera santidade,
irrepreensibilidade, espera intimidade, porque nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos. Ele é um pai que quer ter relacionamento com os seus filhos. Ele espera que a gente cresça em sabedoria e em prudência por meio do conhecimento da sua palavra. Ele quer também, irmãos, que a gente pregue o evangelho. Pastor, mas se Deus escolheu todos, então para que pregar? Porque a salvação vem por meio da fé, e a fé por meio da palavra de Deus. Foi o meio que Deus deu ao homem para chamar os seus escolhidos espalhados por toda a face da terra. Efésios vai dizer, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Primeiro, teve uma pregação não de historinha, não de testemunho ilustrado, não, pregação da palavra. Prega a palavra, compartilha o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, é a palavra da verdade. Ouviu a palavra da verdade, o evangelho, acreditou nele, é salvo. Agora, tem que ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. E quem é que vai pregar? A igreja. Eu e você é que devemos pregar. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, que ele recebeu um mistério de Deus que estava oculto lá atrás. Mas agora, ele dá à igreja para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja, eu e você, precisamos pregar o evangelho. O meu negócio aqui está acabando e lá está aparecendo, viu? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo sim. E a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus tem uma herança para mim e para você. A gente tem que entender isso. Jesus falou sobre isso. Busquem aquilo que está no céu. Nunca pessoas fizeram tanto pela terra como aqueles que têm os seus olhos presos no céu. Meus irmãos, Deus tem algo maravilhoso para mim e para você no céu. Nosso tempo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A nossa pátria está no céu. Jesus está preparando lugar para nós nos céus. Ele chama o seu povo para morar no céu. Colossenses capítulo 3 vai dizer que nós devemos buscar as coisas do alto, esperar aquele que vem do alto e pensar nas coisas do alto. Precisamos parar de ser crente tatu e começar a olhar para cima. Tem gente que só olha para baixo, só vive no mundo. E tem gente também que só olha para cima, só vive no céu. Tem que olhar para aquilo que Deus espera e tem que olhar lá para frente. Viva com o pé na terra, trabalhe para Deus no mundo, faça a diferença para Deus no mundo, seja sal da terra e luz do mundo, mas olhe para o céu. Deus tem uma herança para você no céu. Uma herança incorruptível, inacessível, imaculada, que nenhum ladrão toma, que nada acaba. Hoje você está estudando, fazendo faculdade, xodozinho da mamãe, a mamãe está realizando os sonhos dela em você, e amanhã você morre. Coitado, tinha a vida inteira pela frente. Meu irmão, que bênção que você morreu, foi para o céu, está com Jesus. Que joia, meu irmão. A nossa vida aqui é para Deus e por Deus. Não é o que a gente cantou aqui? Se é para viver, que seja para ti. E só pode viver para ti se for por ti. Porque ninguém vive para Deus se não for por Deus. Não pode. Vocês cantaram isso aqui. Cantaram. É viver para Deus, por Deus, no mundo, pensando no céu. Olhe para o céu. Os apóstolos olhavam para o céu. Ansiavam o céu. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer, olha, nosso corpo geme angustiado, não porque a gente quer se desfazer desse tabernáculo, mas a gente quer ser revestido da nossa habitação celestial. É isso que a gente espera. Gente, não sei nem quanto tempo eu estou pregando. Terceiro, ele pede por conhecimento do poder de Deus. E conhecer a suprema grandeza do seu poder nos que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos, é o poder de Deus que atua naqueles que creem.
fazendo com que esse povo viva em novidade de vida e glorifique a Deus durante a sua existência. Deus coloca no nosso coração um querer e uma capacidade de realizar a sua vontade. Ninguém consegue viver a vida cristã e dar frutos para a glória de Deus se não for por meio do poder de Deus. A gente não consegue. Ninguém consegue. Ninguém vive a vida cristã. Só Jesus vive. Só Ele vive. E Deus nos dá a graça, sobre a graça que recebemos, para viver uma vida digna da nossa vocação, digna do nosso chamado. Paulo, aos Efésios, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: por isto eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos seja concedido poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para poderdes compreender junto com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo agora, a Ele seja a glória, tanto na igreja, que é a plenitude do corpo de Cristo, como em Cristo Jesus, por todas as gerações, na história e para todo sempre, na eternidade. Amém. Ele ora pedindo que o Senhor abençoe o seu povo, segundo a eficácia do poder de Deus, que já atua na sua igreja. Não diga que você, que foi salvo por Jesus, recebeu fé de Jesus, graça de Jesus, não tem diferença entre você e alguém que não conhece a Deus, porque tem. Tem muita diferença. Você faz parte do povo mais abençoado do mundo inteiro. Você faz parte do povo que recebeu todas as sortes de bênçãos espirituais da parte do Senhor. Mas, para viver para a glória dele. E por isso Paulo ora, para que a sua igreja conheça mais de Deus, do plano de Deus para a vida da igreja, e conheça na prática o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, atuando também na nossa própria vida. Ah, irmão, se nós vivermos assim, com certeza, Deus será exaltado e glorificado através das nossas vidas. Eu acredito que se a gente viver dessa forma, de fato nós seremos reformados, não na nossa doutrina, mas na forma como nós vivemos para Deus no mundo, vivendo para a glória dEle, para o louvor dEle. Vamos orar, senão eu prego mais 1 hora. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Quero agradecer muito ao Senhor por esse tempo juntos aqui. Agradeço a Ti pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela expressão maravilhosa de amor e de graça que o Senhor derramou de forma abundante sobre as nossas vidas. Queremos viver, Pai, para o louvor da Tua glória, saber que nós éramos pecadores e que o Senhor, pela Tua graça irresistível, pela morte do Teu Filho por nós, pela Tua igreja, pela Tua eleição e vontade soberana, ó Deus, o Senhor nos chamou para ser Teu, para estar diante da Tua vista e receber todos esses privilégios espirituais que nós conversamos. E também, Pai, saber que nós estamos seguros em Ti, como nós cantamos ontem, que a minha alma está segura em Ti, que em Cristo firme está, e de fato está, porque o Senhor não abandona aqueles que são Teus. O Senhor predestinou, mas chamou, justificou e também já glorificou. Nos selou com Teu Espírito, que é o penhor da nossa herança, da Tua herança, até o resgate da Tua própria propriedade, que é a igreja, que somos nós, para o louvor da Tua glória. O Senhor nos buscará para o louvor da Tua glória. Mas nós, ó Pai, somos gratos por aquilo que o Senhor já fez, mas pedimos que o Senhor continue fazendo muito mais. Queremos que a nossa vida não seja vivida de maneira inútil. Queremos viver, Pai, segundo o poder do Teu Espírito, entendendo o plano de Deus para a nossa vida como crente nesse mundo.
ó Deus, e crescendo dia após dia no pleno conhecimento do Senhor, por meio da Tua palavra, através da ação maravilhosa do Teu Santo Espírito. Atua na nossa vida, Pai. E a minha oração para cada um de nós é que o Senhor faça com que o nosso amor aumente mais e mais pelo Senhor, em pleno conhecimento da Tua palavra e em toda a percepção, para que sejamos, ó Deus, capazes de aprovarmos as coisas excelentes, as coisas que o Senhor aprova, e sermos encontrados inculpáveis diante da vinda de Jesus, e que o Senhor nos encontre também, Pai, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É a nossa oração no nome dEle. Amém, Pai. Amém. Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado, uma alegria estar com vocês. Se eu passei muito do tempo, fiz você dormir, me desculpe. Tá bom, estou aqui. Pastor, não sei qual o sentimento dos outros aqui, eu já estou